Olá, meus irmãos, graças e paz. Meu nome é Danilo, sou um dos pastores da Igreja Cristã Evangélica Jardins. Apesar de nós estarmos aí vivendo esses tempos difíceis que estão impedindo que a gente se veja, né? Que a gente esteja junto em comunhão como igreja local, nós vamos dar continuidade aqui à nossa série de sermões em João, né? E eu espero que o Senhor fale com vocês através dessa palavra. O tema que eu dei para o sermão de hoje foi Encontros com Jesus, e nós vamos estar refletindo juntos aí em João 1, do 35 ao 51. Essa passagem toda é a passagem onde Jesus começa, de fato, chamando os seus discípulos, né? Por isso, vamos continuar aqui lendo, estudando a palavra do Senhor para que Ele fale conosco através desse texto, né? Hoje a gente sabe que, infelizmente, nós estamos impedidos, né, de ficarmos mais perto dos nossos amigos, da nossa família, mas, queridos, aqueles que uma vez foram encontrados por Jesus, eles nunca estarão sozinhos, né? Foi aquilo que o próprio Jesus disse lá em Mateus 28:20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma vez que você e eu, que nós fomos encontrados por Jesus, é certo, queridos, que tudo muda, inclusive a nossa perspectiva de vida e a nossa própria missão, né? Por isso, é isso que nós vamos ver nesse dia, pessoas que vão conhecendo Jesus, vão tendo encontros com Ele, vão o amando de toda a alma, vão tendo as suas vidas transformadas, vão sendo capacitadas pelo Espírito Santo. Esses homens que foram chamados por Jesus, que tiveram encontro com Jesus, foram homens que foram instrumentalizados pelo Espírito Santo para mudar o mundo da época deles. Tudo acontece, querido, em meio aos relacionamentos. E vamos ver aqui esses encontros que essas pessoas tiveram com Jesus e tudo aquilo que esses encontros podem nos ensinar nesse dia. Como o J.C. Ryle, um teólogo que eu pessoalmente gosto muito, diz: observemos quão variados são os modos pelos quais as almas são conduzidas ao estreito caminho da vida. O primeiro encontro que nós temos aqui está em João 1, 35, 36 e 37, que é o encontro dos discípulos de João Batista com Jesus. E através desse trecho a gente pode aprender sobre a persistência. João 1,35, a palavra do Senhor diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. João Batista viu Jesus. Jesus foi, de fato, revelado a ele com toda a sua identidade. E João Batista já tinha dito para as pessoas que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. João Batista já tinha dado o seu testemunho a respeito de Jesus e que ele próprio tinha visto o Espírito Santo descer em forma de pomba sobre ele. E João tinha dito de maneira muito clara que Jesus era o Filho de Deus. Mas João aqui, queridos, é persistente. Em determinado momento ele está com esses dois discípulos e ele é persistente com relação ao seu testemunho a respeito de Jesus. Ele já tinha dito, mas de certa forma ele continua repetindo: ei, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Salvador do mundo, ele é o meio de Deus para salvar os homens. Mas dessa vez, queridos, a palavra do Senhor diz que 2 discípulos ouvem, a ficha cai, eles são convencidos e eles começam a, de fato, seguir Jesus. E a partir daqui, eles vão ter as suas próprias experiências com
ou o próprio Jesus, eles vão examinar melhor e eles vão conhecer a Jesus por conta própria. Mas com certeza, o testemunho perseverante e persistente de João Batista fez toda a diferença na vida desses homens. A primeira aplicação que eu quero trazer nesse momento é como tem sido o seu testemunho. Testemunhar, queridos, é mais do que mostrar ser uma boa pessoa, principalmente nesses tempos difíceis que a gente tem vivido. Testemunhar é você também ter boas ações, mas testemunhar é, acima de tudo, você falar a respeito desse Jesus que foi revelado a você, que encontrou você em algum momento da sua vida. E você, querido, nesse tempo difícil, você tem sido uma testemunha a respeito de Jesus, daquele que de fato pode salvar todo homem e mulher? Você tem sido essa testemunha, você tem sido um canal de bênção para a vida das outras pessoas? A palavra do Senhor diz que João Batista teve um testemunho persistente e perseverante. A segunda aplicação que eu quero trazer nesse momento é, querido, não desista daqueles que Deus colocou próximos a você. Persista testemunhando. Não deixe de orar. Não deixe de aproveitar todas as oportunidades para falar. Com certeza, o Espírito Santo vai dar oportunidade para a gente testemunhar nesses dias difíceis, mesmo que por meio das mídias sociais, do WhatsApp e mensagens, né? Com certeza, o Espírito Santo vai abrir portas. Então, querido, não desista, persevere em testemunhar a respeito de Jesus, o único que pode de fato salvar o homem. Com perseverança, querido, testemunhe, ajude as pessoas a de fato olharem para o único que pode salvar o homem. O nosso papel não é convencer as pessoas, o nosso papel é testemunhar a respeito de Jesus. De vez em quando eu vinha fazendo um projeto chamado Posso Orar por Você. E às vezes estava eu e um dos meus filhos ali segurando a placa e eles falaram: papai, mas e se ninguém parar pedindo oração? E eu sempre falei com eles que o nosso papel era estar lá e aproveitar as oportunidades que Deus ia dar e testemunhar e orar pelas pessoas. Mas que era Deus que ia fazer com que as pessoas parassem ou não. O nosso papel é estar disponível e testemunhar com as oportunidades que o próprio Senhor vai nos dar. Em João, aí 1, no versículo 38, a palavra do Senhor diz: E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi, que quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. Depois do testemunho de João Batista persistente para que os seus discípulos de fato entendessem aquilo que ele estava falando, é hora das próprias pessoas interagirem com Jesus. E aqui os discípulos desejam ter uma oportunidade de conversar com Jesus sem interrupção. E Jesus é demais, ele diz: venham ver, venham ver. O Deus encarnado ali passa um tempo sozinho com eles, provavelmente tirando as suas dúvidas e fazendo aquilo que homem nenhum pode fazer, que é mudar os corações. Isso é tão marcante, que as pessoas dizem que esses discípulos eram André e o próprio João, que escreve esse livro. Esse momento foi tão marcante para a vida de João, que ele inclusive registra a hora em que ele ali começou a ter uma conversa, ele e André, mais particular com Jesus, e ele diz: isso aconteceu mais ou menos às 4 da tarde, diz aqui a minha versão. O nosso papel, querido, mais uma vez, é testemunhar. O resto é entre Deus e as pessoas. O meu desejo é que o seu testemunho e o meu sejam tão impactantes quanto o de João Batista aos seus. Persista, querido, mesmo em tempos difíceis. Persista testemunhando a respeito de Jesus, o Salvador.
E aí, André, depois de ter encontrado Jesus e conversado com ele, o que acontece com a vida de André vai ensinar muito sobre um senso de urgência. Então, a primeira coisa que a gente viu é a persistência no testemunho. E agora é a urgência do testemunho. Que João 1,40, a palavra do Senhor diz: André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, e Cefas quer dizer Pedro. João 1,40 e 42. André ouviu o testemunho persistente de João Batista. Ele seguiu Jesus, passou um tempo com ele. E qual foi o resultado disso? Ele vai, em primeiro lugar, ao encontro do seu próprio irmão. Ele o encontra primeiro. Isso significa prioridade, significa um senso de urgência. Ele entendeu que ele tinha encontrado o Salvador, o Messias, o Cristo, e ele viu que isso era urgente, que as pessoas precisavam, de fato, saber que Jesus era o Messias, que Jesus é o Salvador do mundo, e ele correu para falar com prioridade, com urgência ao seu próprio irmão, e ele diz: achamos o Messias. Ele exclamou isso. Achamos o prometido de Deus, é como se André falasse: achamos o Cristo, achamos o Salvador. No texto está implícita a urgência que André teve ao correr e encontrar primeiro o seu próprio irmão. E está explícita a empolgação, a paixão de André quando ele exclama: achamos, mas achamos o Messias. Ele não espera, ele está tomado aqui de alegria, de certeza, ele tem noção daquilo que ele encontrou e como resultado disso, mesmo não sabendo tudo a respeito de Jesus, ele está louco para falar àqueles a quem ele ama, a começar pelo seu próprio irmão Simão. André ainda não tinha uma visão assim total e 100% correta a respeito de Jesus. Com certeza ele tinha um aspecto nacionalista ainda, esperando um Messias que naquele momento fosse libertar o povo de Israel. Mas como diz William Hendrickson no seu comentário, a alegre descoberta que encontra expressão nas palavras de André foi um bom começo no caminho para um conhecimento maior e mais profundo. André leva o seu irmão até Jesus. Talvez Simão reparou como o seu irmão estava, reconheceu a alegria e a urgência naquilo que André estava falando com ele. Mais uma vez, queridos, o nosso trabalho é apresentar Jesus, é testemunhar dele com persistência e com um senso de urgência, principalmente nesses tempos, entendendo que as pessoas que não conhecerem a Jesus Cristo, que não crerem nele e morrerem, irão para o inferno, como diz a palavra do Senhor. Nós precisamos testemunhar urgentemente a respeito de Jesus, do Salvador, e o nosso papel é testemunhar, é o próprio Deus, através do seu Espírito, que vai convencer e transformar as pessoas e que vai dar novas identidade a elas, porque foi isso que o próprio Jesus fez quando encontrou Pedro, mudando o seu nome de Simão para Cefas, que quer dizer Pedro ou pedra. Jesus estava ali mudando a identidade de Pedro. Você tem vivido com esse senso de urgência? Ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo? André não ficou sentado, queridos, teologizando sobre a soberania de Deus e a responsabilidade dos homens. André amou, André foi, André falou, André testemunhou de Jesus porque entendeu que isso era urgente. Foi falar do que tinha certeza, que Jesus é o Cristo
que ele é o único caminho, conforme diz em João 14,6. Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, a não ser através de mim. Jesus deixou muito claro que ele era o único caminho para que as pessoas encontrassem verdadeiramente a Deus. Reis foram ungidos, sacerdotes foram ungidos e profetas foram ungidos, mas André sabia que ele estava diante do Rei dos Reis, do sumo sacerdote do povo de Deus e do profeta dos profetas, a saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Todo homem, querido, que não crê em Jesus, conforme diz a palavra, já está condenado, mas todo aquele que crê em Jesus já está salvo. Tem alguma coisa mais urgente? Tem alguma mensagem mais importante para esses dias? Com senso de urgência, testemunhe a respeito de Jesus nesses dias. E o terceiro encontro, que é com Filipe e Natanael, revelam para a gente que quando nós estamos testemunhando, além de ter persistência, além de ter um senso de urgência, em muitos momentos nós vamos precisar ter paciência. Está aí em João 1, 43 a 51. Vamos ler? A palavra do Senhor diz assim: no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: sigam-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Eram pessoas ali da mesma cidade. Filipe, que foi encontrado por Jesus, encontrou Natanael, provavelmente um amigo seu, e lhe disse: achamos aquele de quem o Messias escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Achamos Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essas. E acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. No outro dia, provavelmente o quarto, depois do testemunho de João Batista, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Jesus não faz nada à toa. Ele sabia quem ele ia encontrar lá. Ele sabia que ele estava indo ao encontro dos seus, conforme diz a palavra do Senhor. Na maioria dos casos, Deus vai usar pessoas para lhe falar a respeito de Jesus. Mas haverá casos, queridos, e a história mostra isso, e a própria palavra do Senhor, onde pessoas muitas vezes podem ter visões, sonhos, e principalmente pessoas podem, ao ler a sua própria Bíblia, ao ler as Escrituras Sagradas, elas poderão assim ser convertidas, convencidas pelo Espírito Santo a respeito delas mesmas e de Jesus. Portanto, querido, você pode orar nesses dias difíceis, ore, feche os seus olhos, faça uma oração, abra a sua Bíblia, peça para o Senhor falar com você, peça para Ele revelar essa mensagem que muitos cristãos ao redor do mundo estão dizendo que é muito importante e que define a sua eternidade. Foi isso que aconteceu com Filipe. Jesus simplesmente o encontrou, disse: siga-me e pronto, está feito. Graciosamente irresistível. Mas vejam o que Filipe faz. Filipe encontra um amigo, Natanael, e lhe diz: olha, nós achamos. E ele, conhecendo Natanael já, Filipe vem, aborda Natanael de uma maneira diferente. Ele vem falando sobre as Escrituras, ele vem falando, fazendo aqui referência a Moisés, a lei e os profetas. Filipe recorre às Escrituras Sagradas
a verdade revelada de Deus para dizer para Natanael que Jesus era o Salvador e o Messias. Diferente dos outros encontros, Natanael, de certa forma, rebate e ele exclama em alto bom som: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa região, a região da Galileia, era naturalmente uma região desprezada pelos judeus da época. E os de Nazaré eram mais desprezados ainda, desprezados inclusive pelos próprios moradores da Galileia, como por exemplo Natanael. Nazaré era uma cidade considerada das mais atrasadas e primitivas. E Natanael, de certa forma, foi preconceituoso, descrente. Natanael foi um snob intelectual. Pode vir alguma coisa boa dali? Nas palavras de Tim Keller, hoje em dia muitos veem o cristianismo como Natanael via Nazaré. O cristianismo era Nazaré na época e continua sendo hoje. Muitas pessoas dizem: você falar de Jesus, isso não é erudito? Você está acreditando nesse livro, na palavra de Deus? Muitas pessoas, queridos, hoje em dia ainda desprezam Jesus, desprezam a palavra de Deus e desprezam os cristãos. Mas Filipe testemunha, Natanael de certa forma esnoba ele, mas Filipe, por outro lado, ele não desiste. Ele não desiste e não responde assim de maneira abrupta à colocação de Natanael, mas com paciência ele insiste para que ele fosse e visse com os seus próprios olhos. Natanael é orgulhoso, age com certo desdém, mas por outro lado demonstra uma profunda necessidade espiritual, tanto que ele aceita o convite e ele vai ao encontro de Jesus. Muitas vezes, queridos, sobre afirmações clamorosas e públicas de ceticismo, haverá muita busca espiritual velada. Jesus se encontra com Natanael e ele diz: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há fingimento ou dolo algum. Naquilo de ruim que Natanael fez, Jesus viu coisas boas. Jesus sabia da sinceridade do coração dele, que ele provavelmente não queria ser enganado por um falso Messias e que ele se apegava àquilo que ele conhecia, mas que ele era sincero em sua religião e no seu coração. Como Hernandes Dias Lopes diz, Natanael tinha um conhecimento limitado, mas um coração sincero. Com sua sinceridade, Natanael pergunta para Jesus: de onde o Senhor me conhece? Natanael era um homem muito direto e a resposta de Jesus muda a vida de Natanael. Jesus diz: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclama: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Nós não sabemos ao certo o que Jesus viu, o que Natanael estava fazendo debaixo daquela figueira. Talvez Natanael tivesse aberto o seu coração e feito uma oração ali sozinho. Nós não sabemos o que foi, mas o fato de Jesus deixar claro que ele sabia o que Natanael tinha feito sozinho debaixo daquela figueira levou Natanael a exclamar de novo. Mas dessa vez ele não exclamou com desprezo, mas ele exclamou crendo, reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Salvador do mundo. Natanael reconheceu estar diante do Filho de Deus e do Rei dos Reis. E Jesus respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus, de certa forma, aqui diz: você creu rápido demais, mas você verá grandes coisas ainda. Você ainda tem um caminho a percorrer.
ainda se maravilhará com o que eu revelarei a você. Tim Keller diz: Jesus não se opõe às pessoas que pensem. Na verdade, ele insiste em que Natanael pense ainda um pouco mais. É como se Jesus dissesse: na verdade, você ainda não entende claramente quem eu sou, mas vamos caminhar juntos e você ainda verá grandes coisas e ainda entenderá melhor. Verá que eu sou aquele que une céu e terra, aquele que une os homens a Deus. Vocês verão. Querido, venha até Jesus nesses dias. Se encontre com Ele. Abaixe a sua guarda. Eu falo aqui as mesmas palavras que Filipe falou para Natanael. Venha e veja. Venha e veja. Investigue. Se deixe conduzir por Ele. Como Natanael e esse que vos fala, com certeza você vai descobrir que há algo muito maior em Nazaré. Jesus está dizendo que Ele é aquele que abre o céu, que Ele é a ponte entre o céu e a terra, entre Deus e os homens. Jesus é o Salvador, Ele é o único caminho, o único que pode levar os homens diretamente à presença de Deus. Querido, não pague para ver, não pague para ver. Ninguém sabe se nós vamos estar vivos daqui a pouco, principalmente com esse vírus se alastrando e nós temos tantas pessoas sofrendo e principalmente tantas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Não pague para ver, querido, se renda a Jesus, ore, leia a sua Bíblia, peça para o Senhor falar ao seu coração, se arrependa, entenda, creia e finalmente descanse nos braços de Jesus Cristo. Mark Carrill, ele escreveu um livro chamado Evangelismo, uma coisa que você não pode fazer no céu. Ele disse que 87 pessoas que vêm a Jesus foram apresentadas por amigos e parentes. Portanto, querido, ore, se disponha a ser usado pelo Senhor. Pense talvez em 3 pessoas aí em oração, que o Espírito Santo mesmo vai colocar no seu coração. Pense em 3 pessoas, pelo menos, né? E com persistência, com senso de urgência e com paciência, testemunhe, querido, a respeito daquele que te encontrou e te salvou, Jesus Cristo. Tá bom? Essa é a mensagem de hoje, encontros com Jesus, testemunhando com persistência, com senso de urgência e com paciência. Que o Senhor nos use nesses dias difíceis e que nós possamos ser instrumentos de Deus na vida de outras pessoas, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer, que o Senhor nos dê a paz, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe.